Luxações e subluxações quando a articulação sai do lugar. O sentar redondo a gente já falou. Movimentos malabares são aquelas crianças que divertem os amigos, né, fazendo aqueles movimentos. A pele hiperextensível, também que ainda não falei. Alterações do sono, então aquelas crianças cansadas ou que têm dor, assim, que não conseguem dormir direito. Os distúrbios gastrointestinais, vocês vão ver também nas próximas palestras, são importantes. Essas crianças têm problemas para digestão, a absorção dos alimentos, né, a absorção nutricional, enfim. E a fadiga e dor. E para finalizar, então, como conclusões, assim, sugestões eu deixo, né, assim, que os primeiros sinais e sintomas da hipermobilidade, dos transtornos e da SED, eles são mostrados na criança e mantidos e até piorados na vida adulta, então muita atenção. Então, essas ações de reconhecimento aqui são importantíssimas, a divulgação do tema e a evolução dessas pesquisas, para promover saúde lá no adulto e evitar essas sequelas que podem acontecer. Tá? Identificar principalmente na criança, é o que a gente sempre traz e bate nessa tecla, diagnóstico precoce e assertivo, tá? Para promover saúde no idoso. Então, espero que o recado tenha sido passado, que nós tenhamos ajudado. Também nos colocamos aqui à disposição para qualquer dúvida, sugestão. E novamente, parabéns a toda a organização. Luxações e subluxações quando a articulação sai do lugar. O sentar redondo a gente já falou. Movimentos malabares são aquelas crianças que divertem os amigos, né, fazendo aqueles movimentos. A pele hiperextensível, também que ainda não falei. Alterações do sono, então aquelas crianças cansadas ou que têm dor, assim, que não conseguem dormir direito. Os distúrbios gastrointestinais, vocês vão ver também nas próximas palestras, são importantes. Essas crianças têm problemas para digestão, a absorção dos alimentos, né, a absorção nutricional, enfim. E a fadiga e dor. E para finalizar, então, como conclusões, assim, sugestões eu deixo, né, assim, que os primeiros sinais e sintomas da hipermobilidade, dos transtornos e da SED, eles são mostrados na criança e mantidos e até piorados na vida adulta, então muita atenção. Então, essas ações de reconhecimento aqui são importantíssimas, a divulgação do tema e a evolução dessas pesquisas, para promover saúde lá no adulto e evitar essas sequelas que podem acontecer. Tá? Identificar principalmente na criança, é o que a gente sempre traz e bate nessa tecla, diagnóstico precoce e assertivo, tá? Para promover saúde no idoso. Então, espero que o recado tenha sido passado, que nós tenhamos ajudado. Também nos colocamos aqui à disposição para qualquer dúvida, sugestão. E novamente, parabéns a toda a organização. Luxações e subluxações quando a articulação sai do lugar. O sentar redondo a gente já falou. Movimentos malabares são aquelas crianças que divertem os amigos, né, fazendo aqueles movimentos. A pele hiperextensível, também que ainda não falei. Alterações do sono, então aquelas crianças cansadas ou que têm dor, assim, que não conseguem dormir direito. Os distúrbios gastrointestinais, vocês vão ver também nas próximas palestras, são importantes. Essas crianças têm problemas para digestão, a absorção dos alimentos, né, a absorção nutricional, enfim. E a fadiga e dor. E para finalizar, então, como conclusões, assim, sugestões eu deixo, né, assim, que os primeiros sinais e sintomas da hipermobilidade, dos transtornos e da SED, eles são mostrados na criança e mantidos e até piorados na vida adulta, então muita atenção. Então, essas ações de reconhecimento aqui são importantíssimas, a divulgação do tema e a evolução dessas pesquisas, para promover saúde lá no adulto e evitar essas sequelas que podem acontecer. Tá? Identificar principalmente na criança, é o que a gente sempre traz e bate nessa tecla, diagnóstico precoce e assertivo, tá? Para promover saúde no idoso. Então, espero que o recado tenha sido passado, que nós tenhamos ajudado. Também nos colocamos aqui à disposição para qualquer dúvida, sugestão. E novamente, parabéns a toda a organização. Gente, o Anthony, ele infelizmente ele vai ter que sair agora. Tem uma viagem, né, programada. Ele veio aqui, mas tem que já, por incrível que pareça, amanhã já vai estar nos Estados Unidos. Muito obrigado a todos, uma honra estar com todos vocês. Espero que a gente se encontre em breve. Parabéns pelo evento, pelo trabalho.
trabalho e lutar de vocês. Muito obrigado. Gente, o Anthony, ele infelizmente ele vai ter que sair agora. Tem uma viagem, né, programada. Ele veio aqui, mas tem que já, por incrível que pareça, amanhã já vai estar nos Estados Unidos. Muito obrigado a todos. Uma honra estar com todos vocês. Espero que a gente se encontre em breve. Parabéns pelo evento, pelo trabalho e lutar de vocês. Muito obrigado. Senhor Zeli, muito obrigado por essa primeira mesa. Nós iremos agora na segunda mesa. Peraí que a Pepe vai entregar para vocês. E só lembrando, gente, que terá uma parte de perguntas daqui a pouquinho, tá? Depois da segunda mesa. Pode entregar aqui para eles aqui pela frente, filha. Não precisa ter vergonha, não. Ela é toda tímida, gente. Isso. Foi uma lembrança minha e da Kelly. A Kelly trabalhou bastante aí, viu? Muito obrigada. Senhor Zeli, muito obrigado por essa primeira mesa. Nós iremos agora na segunda mesa. Peraí que a Pepe vai entregar para vocês. E só lembrando, gente, que terá uma parte de perguntas daqui a pouquinho, tá? Depois da segunda mesa. Pode entregar aqui para eles aqui pela frente, filha. Não precisa ter vergonha, não. Ela é toda tímida, gente. Isso. Foi uma lembrança minha e da Kelly. A Kelly trabalhou bastante aí, viu? Muito obrigada. Localizada em Jundiaí e realizando as melhores festas desde 2007, a Montarte Formaturas e Eventos é uma empresa familiar formada por uma equipe gestora de sucesso que busca sempre a perfeição em seus eventos com profissionalismo, dedicação, criatividade e muita paixão. Nossa missão é tornar o sonho de cada formando em um grande evento, transformando cada segundo em um momento único e inesquecível. Vem fazer parte desta família. Vem para a Montarte você também. Vem! De Castro e doutora Márcia Vieira Silva. Sejam todos muito bem-vindos. Doutor Abraham, pode me corrigir, tá? Gente, eu não ia falar mesmo. Dobchevsky, médico neurologista da infância e adolescência do Hospital Albert Einstein, mestrado em neurologia pela FMUSP, doutorado em neurociências pela Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, membro da Associação Brasileira do TDAH, membro da Comissão do Centro de Bioética do Hospital Albert Einstein, membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia e da International, eu não vou saber, Reading Society. Vários livros publicados: TDAH, cefaleia, convulsões, autismo, dislexia e enurese. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço também as palavras que me foram concedidas. E o que eu vejo é o seguinte: a doença em si, ela pode ser tranquilamente ter o seu diagnóstico precoce. Agora, qual é o grande problema da síndrome?
O problema é que, uma vez que você tem o diagnóstico, o que ela causa? Ela causa uma defasagem do desenvolvimento. A defasagem do desenvolvimento vai ser em termos de andar, de sentar, de correr, de ter atividades físicas. E isso é um fator limitante, não só para a parte motora, mas acaba tendo fatores limitantes para outras atividades. Por exemplo, a criança que tem dificuldades motoras, ela vai ter uma dificuldade de integração social. Atividade esportiva, o esporte ele é fundamental na vida de todos nós. Ele é uma atividade de muita integração entre as pessoas. Se a criança tem dificuldade, mesmo ela na escolinha, mesmo lá na sua parte, vamos dizer assim, pré-escolar ou na escolar, ela acaba ficando afastada das atividades físicas. E com isso ela acaba ficando afastada das atividades de integração social com as outras crianças, com os outros amigos. Isso é um fator grandemente de limitação. Independente da parte física, essas crianças vão ter alguma dificuldade também na sua parte de escolaridade, do aprendizado. Então, a dificuldade de manipular um lápis, para segurar um lápis, para escrever, para desenhar, enfim, vai ter uma defasagem também nas atividades escolares. A defasagem da atividade escolar acaba implicando em outras situações. Por exemplo, as cobranças que existem dos próprios colegas na sala de aula. Você não está cooperando com a gente, você não está fazendo o seu trabalho adequadamente. Agora, mal sabem eles por que ela não está conseguindo fazer. Não, você é negligente, ou você é molenga, você não quer trabalhar, você é preguiçoso. Essas são as primeiras coisas que acontecem. E, na verdade, isso daí também não acontece só na escola, acontece em casa. Os pais muitas vezes, olha, a professora reclamou que você não está fazendo o trabalho, que você não está cooperando, você está sendo muito negligente, você está sendo preguiçoso, então nós vamos te castigar nisso, aquilo, então você vai perder os seus privilégios para algumas coisas. Então isso daí acaba implicando também num bullying, tanto de casa quanto fora de casa. Claro que a criança ela vai crescendo, ela vai percebendo as diferenças, porque ela é uma criança inteligente, ela começa a perceber as diferenças e essas diferenças acabam implicando em outras questões de ordem emocional. Essas crianças começam a ficar deprimidas, começam a ter alteração do apetite, começam a ter alteração do sono, e isso vai levando a outros problemas que a gente pode encontrar na vida. É claro que se a gente for falar sobre tudo isso, se a gente chegar a falar sobre o adolescente ou mesmo o adulto, o quadro depressivo, o quadro de ansiedade é uma coisa muito comum, muito frequente. Por quê? Por causa das suas dificuldades, das suas limitações, das suas impossibilidades de acompanhar o ambiente, de acompanhar a sociedade. Uma vez feito o diagnóstico, tudo bem, o diagnóstico é a coisa mais simples que tem na nossa cabeça. O que nós queremos saber não é qual é o santo, nós queremos saber qual é o milagre. O que nós vamos fazer com esse diagnóstico? Para que ele serve para a gente? Quais são as medidas que a gente tem que adotar para que a gente possa restaurar uma parte das dificuldades que esses indivíduos têm? Se nós dermos uma assistência boa, deverá melhorar um pouco da parte motora, deverá melhorar um pouco da parte emocional,
deverá melhorar um pouco da parte de atividade social, de relação familiar. Então, o que a gente tem que fornecer realmente é o que a gente chama de tratamento. Infelizmente, é aí que peca tudo. Não tem tratamento. Em serviço público, não há condições de atender absolutamente ninguém. Não atende. E isso eu falo porque eu tenho só 50 anos de formado em medicina. E vivo e trabalho com o pessoal da ACD, trabalhei 35 anos lá, trabalho com o pessoal da favela de Paraisópolis, e pessoal que vem de Ibiúna, que não tem condições, e várias entidades que são entidades beneficentes. Não há para onde encaminhar. Mesmo lá na comunidade de Paraisópolis, que hoje a gente não pode falar em favela, comunidade, tem 100 mil pessoas morando lá. É uma comunidade lá que existia um serviço do Einstein de atendimento para esse pessoal, que era um convênio junto com a prefeitura, que depois foi desfeito, e passou a não ter mais praticamente nenhum atendimento. Eu atendo, continuo atendendo essa turma lá no meu consultório, lá no Einstein. Eles vêm lá, são atendidos, e aí eu faço o encaminhamento. Para onde eles vão? Não tem para onde ir. Vai para o UBS, e aí volta lá depois de 3 meses, 6 meses e 1 ano, conseguiram alguma coisa? Absolutamente nada. Então, o que falta para a gente, o que falta no nosso meio, é simplesmente atender esse pessoal, ter gente que vai fazer a fisioterapia, que vai fazer a terapia ocupacional, que vai fazer a psicopedagogia, que vai fazer a fonoaudiologia, que vai fazer a fisioterapia, a hidroterapia, fazer atividade física com esse pessoal para que tenham uma vida digna, uma vida adequada, uma vida como qualquer outra pessoa, com qualquer outro cidadão. E é isso que está faltando no nosso meio. Ah, bom, mas tem a lei. E a lei? Ora, a lei. O que vale a lei? Nós temos várias crianças, por exemplo, com dislexia, que vêm lá no consultório, e a gente faz um relatório que precisa de orientação especial dentro da sala de aula e etc. E aí vem o pai e diz assim, mas a escola falou que não está, que não dá para dar assistência para essas crianças. Tá bom, então vamos para uma escola que dê assistência. Grande parte das vezes a inclusão é uma inclusão simplesmente física. Colocam essa criança numa sala de aula e não dão nenhuma assistência para ela. Agora, vocês imaginam isso que é uma dificuldade de aprendizado? Imagina numa dificuldade motora. Então, o que falta para a gente é isso, não é chegar, mas a lei diz, mas não cumpre. A gente está cansado de saber que não cumpre nada. A gente vê, agora há pouco também teve um movimento enorme das entidades de assistência de saúde, no sentido de cortar os benefícios não, de cortar os tratamentos, não é benefício nenhum, tratamento para criança com autismo, para criança com deficiência motora, deficiência intelectual, e nós temos um monte. Isso daí, o que acontece? Não há um programa para isso, não há interesse, na minha concepção, interesse público da saúde, do Ministério Público nesse sentido. Infelizmente é isso. Então a gente não sai do lugar. Então o que a gente precisa para todos eles, inclusive para o pessoal da hipermobilidade? Nós precisamos dar atendimento precoce. O diagnóstico precoce é muito simples. Nós precisamos dar um atendimento precoce, um atendimento adequado, para que a gente possa evitar sequelas maiores ou problemas maiores, tanto seja de ordem emocional como de ordem física.
Por outro lado, a gente pode pensar também em medicina de economia, porque se nós dermos um tratamento precoce e a gente conseguir melhorar as condições físicas, as condições mentais, as condições emocionais desses pacientes, nós vamos fazer uma economia enorme de internação de pacientes com problemas, tanto de ordem física quanto de ordem emocional. Porque, na verdade, você com problemas físicos, você pouco se mexe, você tem infecções, infecção de urina, você tem infecção de pulmão, você tem várias doenças que podem advir da imobilidade e que com isso você acaba sobrecarregando a estrutura hospitalar, quando não precisaria de tudo isso. Vamos deixar para os que realmente precisam. Então vamos ver se a gente consegue realmente uma legislação que não só que preconize o atendimento, mas que tenha gente para atender. Isso que é o mais importante. A lei para atender está aí. Olha, precisa atender o autista, precisa atender o síndrome de Down, precisa atender todo mundo. A lei está estabelecida que pode atender todo mundo, sim. E onde é que está o pessoal para atender? Onde é que está a contratação dessa gente? Onde é que essa gente está sendo realmente capacitada para poder fazer isso? É o que falta para a gente. Eu vou parar por aí, porque senão nós vamos ficar discutindo talvez umas 20 horas sobre isso, mas nós temos que parar. Obrigado. Ela é mestre em saúde materno-infantil, especialista em bioética, coordenadora do internato do curso de medicina da Universidade Santo Amaro, Unisa, onde também atua como professora de ética e médica e biomédica. Atual membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade de Pediatria do Estado de São Paulo. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Agradecer o convite gentilíssimo da Neuzeli, da gente poder estar conversando sobre essa questão importantíssima. Doenças raras não são tão raras, porque elas mexem com seres humanos. Então, tudo que mexe com os seres humanos são coisas muito importantes. E nós, como pediatras que trabalhamos com toda essa fase de desenvolvimento e que vai gerar depois esses adultos que aqui estão com suas limitações, suas alegrias, tristezas, suas histórias, nos tocam de uma maneira muito importante. Ouvir a doutora Renata falando sobre toda a questão social que ela vem trabalhando, com certeza com um toquezinho daquilo que ela viveu, mas que ela vivencia todos os dias por todas as dificuldades dos idosos e também das pessoas que têm situações ditas especiais, mas não tão especiais, porque são tão humanos quanto nós, que também não somos tão especiais, porque temos também as nossas fragilidades, né? E as nossas dificuldades. Por óbvio que o diagnóstico precoce, como foi citado por vários de vocês, é uma coisa fundamental
porque ela possibilita uma intervenção precoce e redução de danos, dentro de possibilidades que podem se transformar em causas um pouco mais complexas, né, na idade adulta, ou de prevenções. Eu sei que depois da minha fala, a gente vai ter a fala de uma cirurgiã plástica, de uma nutricionista, que vai atuar muito nesse sentido, né? Os pediatras, a gente já nasce trabalhando multidisciplinarmente. Hoje no Brasil nós temos 14 profissões da área da saúde, então a gente tem uma possibilidade infinita de trabalho conjunto e mais 52 especialidades médicas, então dá para trabalhar com um monte de gente em todas as áreas, né? Em todas as situações, em todas as doenças, em todas as fragilidades de coisas que a gente fala, inclusive pensando numa questão real que hoje está sendo discutida, que é, por exemplo, o Alzheimer, que é uma questão que a gente não sabe por que pode acontecer, que a gente vai vivenciar e vai ter todas essas limitações. De qualquer forma, como membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, e aqui representando o nosso presidente, o Dr. Clóvis Francisco Constantino, eu venho disponibilizar realmente uma mobilização. O meu cargo dentro da Sociedade de Pediatria hoje é trabalhar com o ensino, então com médicos residentes, com ligas de pediatria, com a graduação, então toda a formação do médico dentro da pediatria. Eu acho que a gente pode muito bem dar alguns destaques, como já vem sido dado, inclusive com a criação de um departamento que a Sociedade Brasileira não tinha, que era a pediatria do desenvolvimento do comportamento, que não é uma especialidade médica, né? Não é reconhecido como uma especialidade, mas se sabe que é uma área de atuação importante, porque dentro dessas especificidades, quando a gente estuda, né, as possibilidades e os avanços do desenvolvimento da criança e do comportamento, como você mesmo disse no começo aí da sua explanação, se a gente consegue detectar todas essas situações, a gente vai poder fazer as intervenções e solicitar a ajuda de todos os colegas, né, e de todas as pessoas. Por óbvio, como o doutor que me antecedeu, e eu não vou arriscar falar seu sobrenome para não errar, então certo, Abrão, porque o Dinner também é meio complexo. A gente sabe que o SUS é um sistema que preconiza a integralidade, que preconiza a equidade, que preconiza tantas coisas, mas que muitas vezes não dá conta por todas as necessidades que a população exige. Mas cabe a nós também, afinal, quem faz o SUS somos nós de alguma forma, né? Então, o que nós podemos fazer para que esse SUS aconteça? Onde que eu, dentro da minha rotina, dentro da minha prática, dentro da minha especificidade, como professora, como coordenadora, eu posso fazer para poder abarcar essa situação e poder melhorar dentro da minha possibilidade, que às vezes pode ser restrita frente às possibilidades que outros têm. Mas se cada um de nós fizer um pouquinho desse movimento, eu acho que a gente consegue chegar lá com sucesso. Vejo que aqui hoje nós temos muitas pessoas portadoras, né, da doença, o que é muito bom. A gente vê que eles também estão batalhando pelo seu espaço, pelo seu direito e pelo respeito, né, ao seu espaço dentro dessa sociedade. Então eu gostaria assim, de também parabenizar todo o movimento que vocês estão fazendo, né, todo esse envolvimento e essa força, porque a força é conjunta, né, a força ela não é isolada. Então se todos nós nos mobilizarmos, com certeza nós chegaremos lá. Então, coloco aí a Sociedade Brasileira de Pediatria à disposição para a gente fazer esse movimento. Coloco-me também à disposição da doutora Renata, que houver necessidade também da gente fazer uma batalha conjunta. Eu acho que aí é uma questão da gente somar esforços. Então, fica aqui o agradecimento e a possibilidade de somarmos esforços. Muito obrigada. Obrigada pelas palavras. Agora com vocês, doutora... deixa eu mudar aqui. Já ia trocar, gente. Doutora Márcia Silva. Ela é médica voluntária do Instituto dos Raros, Cristiane Toledo, IRCT.
graduada em Medicina pela UFG em 1994, especialista em cirurgia geral e cirurgia plástica pela CNRM e MEC, CNRM e MEC, da Universidade Federal de Goiás, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, médica clínico geral da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Goiânia, médica e preceptora de cirurgia plástica do Hospital Alberto Rácias, falei certo? HGG, e ela também, gente, ela é paciente também de síndrome de Ehlers-Danlos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui e eu estou realmente muito emocionada, porque hoje eu vou fazer um relato de um caso de um paciente que sou eu mesmo. E esse relato eu sei que vai ser muito importante para muitas pessoas. Um médico e um paciente, uma pessoa só. Nós sabemos que o diagnóstico precoce é essencial para a criança com relação ao transtorno da hipermobilidade. Eu não tive essa chance de ser diagnosticada quando eu era criança. Eu não tive essa chance de ser diagnosticada quando criança. O meu diagnóstico foi tardio, foi aos 50 anos de idade. Então, assim como a maioria da população, eu também tive o meu diagnóstico tardio. Mesmo tendo várias características de hipermobilidade, e essas características tão fáceis de ser diagnosticadas, eu não tive essa chance quando criança. O que me levou a várias lesões e várias sequelas que eu tenho hoje. Sequelas essas que são realmente irreversíveis. Não tem como voltar ao tempo. Hoje eu preciso de ter qualidade de vida, eu preciso de melhorar minha vida para cada dia estar bem e estar melhor. Normalmente, os pacientes adultos, eles são tratados como diagnósticos secundários, né? Fibromialgia, hernia de disco, aí você tem uma síndrome de ativação mastocitária, você torceu o tornozelo, Então, são vários diagnósticos secundários e cada diagnóstico desse você vai para um especialista diferente. E cada especialista passa o seu tratamento e não sabe o que é o diagnóstico básico, que o problema é o colágeno, né? O endereço é um só, é o colágeno. Com isso, nós somos tratados com muitas medicações, né? Fazemos muitos exames, todos desnecessários, em excesso. Sendo que o problema realmente era um só, né? Essa hipermobilidade que nos leva a essas lesões, que nos leva a essas sequelas, né? Também tem os tratamentos cirúrgicos. Nós sabemos hoje que o paciente que é hipermóvel, ele não pode fazer todo tipo de tratamento cirúrgico, ele tem que escolher aquilo que for melhor para ele. Normalmente, a cirurgia tem que ser a menos agressiva, aquela que dura menos na sala de cirurgia. O paciente não pode ficar tanto tempo exposto a uma anestesia e ele tem que tomar vários cuidados. Esse é um capítulo que eu adoraria falar, mas o tempo é curto. Adoraria falar sobre isso, os cuidados que um paciente hipermóvel e com síndrome de Ehlers-Danlos tem que ter no pré-operatório, no transoperatório e no pós-operatório. São cuidados assim, muito importantes para não levar mais sequelas, né? Isso é um outro capítulo que com certeza eu ainda vou falar a respeito disso. Com relação ao problema hoje dos transtornos da hipermobilidade e da sede, qual que é o maior problema que eu vejo isso? O não diagnóstico das crianças, né? E esses pacientes que evoluem na fase adulta, né? Com as sequelas. Outro problema que eu vejo é que a maioria dos profissionais de saúde, eu vou falar dentista, vou falar pediatra, vou falar ortopedista, vou falar fisioterapeuta, nutricionista, vários. Eles não estudam na faculdade os transtornos da hipermobilidade, nem a síndrome de Ehlers-Danlos. Isso dificulta muito o diagnóstico, dificulta muito o tratamento.
Porque é uma doença do movimento, né? Uma doença que você tem que pegar o paciente, você tem que examinar o paciente, você tem que ver realmente o que está acontecendo com ele. E cada paciente é único. Não existe nenhum paciente igual ao outro. As suas afecções, elas podem ser em graus diferentes. Então, o paciente, ele é único. Com relação à minha trajetória, eu vou falar um pouco do que aconteceu comigo, né? Para que as pessoas possam entender melhor. Pode colocar o primeiro slide. Todas as fotos que eu estou usando são minhas fotos. Todas. Quando eu nasci, meu pai me falou, minha filha se chorou a semana inteira, sem parar. Nós ficamos desesperados, a gente não sabia o que fazia. Nós levamos em pediatras, levamos em otorrino, a gente sabia se era infecção, o que era. Hoje eu já tenho esclarecimento disso, né? A criança com transtorno da hipermobilidade, ela é hipotônica, ela é molinha, ela não tem força para mamar. Minha mãe falava, parece que meu leite não te sustentava, você tinha fome toda hora. Com isso, a criança tem fome, ela tem fome e ela chora mesmo. Outro problema que eu vejo também, coloca o bebezinho, né, para deitar, ele saiu da barriga da mãe, todo com aquele líquido, né, não tinha nem um trauma, nada apertando ele coloca no colchãozinho, coloca na almofadinha, com todo carinho, mas ele é hipermóvel e dependendo da posição que colocar, as articulações vão se enrugar, pode ter luxação, pode ter subluxação e a criança realmente chora. Algumas crianças, elas podem ter distúrbios, né, distúrbios gastrointestinais. Eu tive muitos distúrbios gastrointestinais, por isso que também eu chorava muito. Tive muitas alergias, eu tive asma bronca, alergias de pele, alergias alimentares. Então, isso tudo fez parte da minha infância. À medida que eu fui crescendo, com 1 ano, eu queria andar, só que eu desequilibrava muito, eu caía muito. Meu pai e minha mãe já falavam, nossa, essa menina tá caindo muito. Vamos levar no ortopedista. Gente, eu lembro daquela botinha que o ortopedista colocou no meu pé até hoje, que ele doía muito. Eu não ficava com aquela botinha, eu era hipermóvel, eu podia amarrar 10 vezes, 10 cadarços, eu tirava tudo, eu não suportava. Não era um tratamento adequado para mim. Graças a Deus que eu tirei aquela botinha, né? Porque ela doía no meu pé, eu não conseguia ficar com ela. À medida que eu fui melhorando, eu fui andando, as pessoas começaram a pegar na minha mãozinha, no meu braço. Cotovelo deslocava. Várias vezes minha mãe saiu comigo pronto-socorro, porque meu cotovelo ficava desequilibrado. Luxava completamente. Foi tantas vezes que o ortopedista que me atendia no pronto-socorro, por fim ele chamava anestesista para fazer anestesia, né? Ele falava assim para mim, o Titi vai te dar uma balinha, pega a balinha. No que eu ia pegar, ele já fazia a manobra e colocava meu cotovelo no lugar. Eu lembro, né, eu dava um grito, né, muito assustada, eu falava, tá pronto. E assim foram se passando, né, os anos, eu fui crescendo e o meu outro problema, os dentes, tive vários problemas dentários, vários casos. Gente, várias dores, minha mãe levava no dentista, a anestesia não pegava, ela ficava assim, gente, como que a anestesia não pega, né? Xilocaína não pegava, eu tinha que fazer mais anestésico, e pra mim era um trauma ir no dentista. Era realmente um trauma. Eu tenho a mucosa da boca muito fininha, qualquer coisa machuca. E eu nasci faltando todos os 4 premolares, né? Os segundos 4 premolares eu nasci faltando também. Muitas cáries, muitos problemas dentários, problemas de ATM. Por quê? Porque minha mordida não é correta, né? Minha mordida não é correta, eu tenho frouxidão ligamentar em todo o corpo. Minha pisada não é certa. Então, quando a minha pisada não é certa, o restante todo não fica correto, é igual o carro. Fica completamente desalinhado. Eu sempre falo, gente, é igual a torre de Pisa, né? Lá na Itália, ela é inclinada para um lado, a base dela é inclinada, o restante tudo inclina, tudo. Então, eu tive problema de ATM. À medida que eu fui crescendo, eu tinha que estudar bastante. E tinha o vestibular, né? Gente, eu não conseguia estudar, como todo mundo, né? Com o livro, assim. Doía muito meu pescoço. Eu fiz uma adaptação. Na minha época não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso. Era um livro. Então, a gente colocava o livro em pé. Eu fiz um suporte para colocar o livro em pé. Foi minha salvação. Eram 8 horas, 10 horas.
11 horas, 12 horas de estudos diários para passar no vestibular. Graças a Deus eu passei. Eu tive que provar várias vezes que eu tinha que ser melhor. Eu tinha que provar várias vezes que aquilo não era nada, que eu tinha que ir pra frente, que eu tinha que estudar. E minhas dores eu tinha que passar por cima. Fazer o quê, né? Nesse período eu tive fratura do menisco esquerdo. Eu escorreguei, caí, uma leve virada no joelho foi o suficiente. Tive epicondilite também nos cotovelos. E aquela dor cervical, ela foi piorando cada vez mais, cada vez mais. Ninguém me tratava, eu não sabia o que eu tinha. Eu tinha síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, mas eu não sabia. Aquilo virou hernia de disco. E eu fiquei 30 dias